Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Outro dia parei num restaurante desses que ficam à beira da estrada para tomar um café. De pronto observei que, não obstante vários funcionários se encontrarem no local, apenas um atendia os clientes enquanto os outros se dedicavam a atividades secundárias. Depois de um tempo de espera e percebendo a irritação da atendente e que o número de pessoas que aguardavam ser atendidas aumentava, desisti de esperar. Ao passar pelo caixa, no entanto, para entregar a minha comanda, disse em voz alta que estava há um tempo aguardando ser atendido e que havia desistido de esperar. E, nesse momento, exclamei: está faltando gerência neste restaurante. A moça me respondeu: é verdade, ele está atrasado. Ainda não chegou. Sem gestão, nada, nem mesmo a igreja funciona bem. A igreja, no seu aspecto orgânico, se assemelha a uma família e, querendo ou não, considerando o seu aspecto organizacional, ela apresenta aspectos comuns de uma organização ou de uma empresa. Olhando friamente para este quadro, podemos mensurar a dimensão das demandas que uma igreja oferece, considerando as necessidades básicas de uma família, tais como liderança, teto, alimento, vestuário, cuidados médicos, escola, etc. Percebemos quão desafiadoras são essas demandas. Todavia, quando ponderamos os aspectos da igreja enquanto organização, estas responsabilidades ampliam ainda mais, pois devem atender demandas externas que envolvem compromissos com órgãos do governo, com empresas e organizações e também instituições, além, evidentemente, das demandas internas. Isto implica porque a igreja deve ter uma administração séria e competente, capaz de atender com eficiência e excelência suas demandas. Este grande desafio passa pelas mãos do pastor da igreja local. O pastor é o gestor espiritual e administrativo da igreja local. Sobre seus ombros pesa naturalmente esta responsabilidade. A Bíblia o compara a um dispenseiro, isto é, aquele que cuida da despensa. Na antiguidade, esta função era exercida pelo mordomo. Como gestor espiritual da igreja, o pastor deve manter-se espiritualmente em condições de atender suas demandas, deve cuidar e cultivar os talentos que brotam naturalmente na igreja, deve incentivar o desenvolvimento dos dons espirituais, deve prover o alimento espiritual, orientar os crentes em relação ao seu chamado ou à sua vocação. Deve proteger o rebanho contra ataques internos e externos do mal e orientá-la rumo ao crescimento. Como gestor administrativo, o pastor é o seu presidente e, como tal, responde por ela jurídica e civilmente. E ainda, nesta posição, é o seu gestor financeiro e administrativo. Nesta esfera, a igreja demanda de sua liderança visão, planejamento, treinamento, capacitação e aquela condição de avaliar e acompanhar o rebanho, que nós chamamos de controle. Resumindo, o pastor, abaixo de Jesus, é a pessoa que responde pela igreja, sendo por isso
decisivo para o seu desenvolvimento e responsável direta ou indiretamente pelo seu fracasso. Ao recomendar que a igreja obedeça e reconheça e também valorize o trabalho excelente do pastor, Deus está reconhecendo o papel decisivo do pastor à frente da igreja. Esta visão chama o pastor a uma postura coerente em relação à sua posição. Este entendimento não deve tornar o pastor uma pessoa presunçosa, vaidosa e orgulhosa. Pelo contrário, esta percepção deve nos levar em contrição aos pés de Cristo e nos revestir de humildade a fim de respondermos à altura tão grande desafio. Todos gostamos de estar num lugar bem administrado, limpo, bem organizado, onde somos valorizados, tratados com calor humano, educação e respeito. Esses ambientes não surgem por acaso, são resultados do árduo trabalho de um bom gestor. Uma das características principais de um bom gestor é que ele é capaz de montar uma boa equipe. Uma boa equipe também não nasce pronta, é resultado do treinamento dado pelo gestor. Não adianta espiritualizar. A igreja precisa tanto do pastor como do gestor. A igreja metodista wesleyana, por exemplo, oferece ao pastor as condições de ser um excelente gestor. Em cada igreja existe uma estrutura orientada para isso, composta de uma junta diaconal e um presbitério. Cabe ao pastor treinar e capacitar estes órgãos a se tornarem equipes que trabalhem orientadas para oferecer gestão espiritual e administrativa para a igreja. O segredo para o sucesso do pastor repousa basicamente nesta tarefa. Lembre-se que, como gestores, seremos responsáveis pela boa administração e punidos severamente pela nossa negligência. Atenção, pastores! Trabalhemos e nos dediquemos como bons gestores daquilo que Deus nos confiou, a sua amada igreja. Assim cremos.